família. O correto, o bom, seria se todas as manhãs, ao levantar a família antes de sair para as suas atividades, fazer o culto familiar. Esse seria o correto. Mas como cada um tem a sua realidade, e também seria correto, antes da família se deitar, também se reunir para fazer o culto familiar. Iniciar o dia com a família na presença de Deus e terminar o dia também com a família na presença de Deus. Iniciar o dia colocando a família na presença de Deus e terminar o dia também agradecendo a Deus pelo dia e também colocando a família na presença de Deus agora para descansar. Muito bem respondido. Mas esse culto, ele tem que ter uma duração de quantas horas? De quantos minutos, então? Minutos. Segundos? Minutos. Sim. Principalmente quando se tem filhos pequenos, né? Quando são todos grandes, aí cada um escolhe quanto tempo vai ficar ali no culto. Aqui a Rebeca, ela gosta muito de estudar a lição à noite, né? A lição da escola sabatina, para alguns que são católicos ou de outras religiões, diz que é lição dominical, não é isso? Lição da escola dominical. Dominical, lição da escola dominical. Aqui nós falamos, como nós somos adventistas do sétimo dia, nós nos referimos à nossa lição como lição da escola sabatina. E a Rebeca gosta de estudar a lição da escola sabatina. Então, à noite, quando nós vamos fazer o nosso culto familiar, a Rebeca prefere lermos a lição da escola sabatina. Então, por isso, às vezes, a gente dura 20, 30, 40 minutos, dependendo do comentário de cada um que vamos estar fazendo. Mas aí, o seu culto familiar pode durar 5 minutos, pode durar 4 minutos, depende da realidade de cada um. Quem tem filhos pequenininhos, como a Sara tem, a Helena, quanto mais rápido for o culto familiar, para a Helena é melhor, fica mais agradável para a Helena pelo fato dela ser pequena. Então, cada um aí escolhe quanto tempo vai durar. Ok, cada um escolhe, então, o tempo aí que melhor acomoda a sua realidade. E dentro desse tempo, você também escolhe um formato do seu culto. Vai ter oração? Sim, deve ter oração. Vai ter uma reflexão bíblica? Sim, deve ter uma reflexão bíblica. Esses dois pontos são fundamentais no seu culto familiar, quer seja ele pela manhã, quer seja ele no último horário, onde você, na sequência, irá descansar, ok? Mas faça planos, se organize para que você tenha esse culto familiar. Ele é muito importante para a sua comunhão e para a comunhão da sua família também com Deus, ok? Ok, Cleo? Sim. Ótimo. Estamos avançando, né? Testemunhar tem a ver com conduta cristã? Se testemunhar sobre o que Deus fez na minha vida, o que Ele está fazendo e o que ainda Ele vai fazer na minha vida, tem que haver com conduta cristã, tem que haver com princípio cristão? Eu acredito que sim. Esse deve ser um dever do cristão, contar ao próximo as coisas boas que estão acontecendo com ele, as quais são provenientes de Deus. Então, eu acredito sim, plenamente, que conduta cristã envolve testemunhar, tá bom? Mas a Bíblia diz isso, Cléo? A Bíblia diz isso? Com certeza. Você acredita que a Bíblia diz isso? Com certeza. Você é meu amigo, eu espero e tenho a convicção de que você também acredita nisso. Então, vamos ver o que a Bíblia nos diz a esse respeito, através do livro de Marcos agora. Abra aí a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5, nós vamos ler lá os versículos 18 e 20. Novo Testamento, livro de Marcos, capítulo 5, versículos 18 até o 20. Marcos, capítulo 5, versículos 18 até o versículo 20. Aqui na minha Bíblia diz assim, você quer ler, Cléo? Não?
Posso ler aqui? Pode. Muito bem. Aqui na minha Bíblia diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixassem estar com ele. Jesus, porém, lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Marcos capítulo 5, versículos 18 e 19, aqui fala a respeito de um endemoniado que fora curado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele se sentiu assim, tão grato, mas tão grato com a cura que foi promovida em sua vida, que ele pediu ao Senhor Jesus que embarcasse com ele. Jesus disse assim: sim, tudo bem, porém, vá testemunhar, vá falar aos seus amigos, vá falar aos seus parentes, vá falar àquelas pessoas que estão próximas de você, as coisas boas que Deus está fazendo com você. Então, meu amigo e minha amiga, aqui nós percebemos juntos que testemunhar não deve ser algo isolado na vida do cristão, deve ser algo constante, algo que você deva praticar, eu diria que até diariamente, havendo, é claro, oportunidade. Sabe que o dia que eu não consigo testemunhar, o dia que eu não consigo falar algo a respeito de Deus para alguém, é um dia, assim, para mim, um tanto quanto vazio. Porém, é muito difícil isso acontecer comigo. Mas sabe o que eu percebo? Que quando eu testemunho do que Cristo está fazendo, já fez e ainda vai fazer por mim, eu, Leandro, eu, Brenda, eu, Rosiane, eu, Lorena, eu, Rosana, Kelly, eu percebo que eu cresço como cristão, eu me fortaleço. Então, meu amigo e minha amiga, testemunhar faz bem para a vida do cristão. Testemunhe. É um princípio cristão, sim, Cléo. Muito bem. É um princípio cristão. E o próprio Jesus aqui é quem diz que devemos testemunhar, ok? Sim. Oração é princípio cristão? A oração é princípio cristão? Se a oração é um princípio cristão, eu diria que a oração, ela não tão somente é um princípio cristão, bem como é o elo que nos une a Deus, é um elo que nos aproxima de Deus. É a única forma que temos para estarmos muito próximos de Deus, para estarmos com Deus. É através da oração. A oração, ela é a respiração da sua e também aqui da minha alma. E você, Cléo, perguntou se orar tem que haver com conduta cristã, com comportamento cristão, com princípio cristão, com posicionamento cristão. Sim, tem que haver sim. Todo genuíno cristão deve ser um homem e uma mulher de oração. Você deve ter um ministério de oração. Nós estamos aqui com a Kelly, e a Kelly, ela é uma testemunha disso, porque ela tem um ministério de oração ali em sua denominação religiosa. Ela é uma das líderes desse ministério de oração. E ela tem como responsabilidade estar orando por toda a sua congregação, bem como pelas famílias ali representadas. Então, respondendo a sua pergunta, sim, oração tem que haver com o princípio cristão. E é algo que o cristão, que somos eu e você, devemos ter por hábito, orar diariamente e também termos um ministério de oração. Eu e a Cleo, nós temos um ministério de oração, nós oramos todas as manhãs pela madrugada, entre 5 e 6 horas da manhã, já há alguns bons anos. Então, eu gostaria também de indicar isso para você.
tenha um ministério de oração. Ore pela sua família. Ore pelos seus amigos. Ore pelos seus parentes. Ore até mesmo pelas pessoas que você não conhece, mas tenha como hábito a oração. Oração é princípio cristão? Sim. É conduta cristã? Sim. É posicionamento cristão? Sim. Amém? Você já leu? Ah, eu não li a passagem bíblica. Ah, muito bem lembrado, hein? Garota esperta, eu não li a passagem bíblica. Então, vamos lá. Livro de Colossenses. Vamos juntos. Livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Vamos lá. A passagem bíblica, agora, ela vai nos dar uma base sólida do nosso comportamento através da oração. Colossenses, capítulo 4, e o versículo 2. Eu já encontrei aqui, tá bom? Colossenses, capítulo 4 e o versículo 2. Olha só o que diz. Diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Ok? Aqui, o indicativo é que eu e você devemos, sim, ter um momento especial de oração com Deus, ter um ministério de oração com Deus. Então, essa prática, ela deve ser cristã, ela deve ser a prática que todo cristão deve adotar em sua vida de comunhão com Deus. Ok? Amém. Amém. E estudar a Bíblia? É princípio cristão também? Estudar a Bíblia é um princípio cristão. Eu diria que estudar a Bíblia é muito mais do que um princípio cristão. É o alimento que a alma do cristão necessita receber diariamente. Jesus! Cala a boca pra gente ouvir aqui. Eu sei lá. Jesus! Isso aqui é Zoom. Cego. Inferno. Muito bem. Estamos aqui. Refaça a pergunta. Eu perdi a linha do raciocínio, por gentileza. Estudar a Bíblia também é princípio cristão? Ah, se estudar a Bíblia também é princípio cristão. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que ainda se encontra com o seu microfone aberto, que, por gentileza, para que tenhamos um melhor aproveitamento aqui da nossa aula, que você feche o seu microfone, por gentileza. Muito obrigado. Ok. Por favor, refaça a pergunta. Estudar a Bíblia é princípio cristão? Eu diria que estudar a Bíblia é muito mais que um princípio cristão. É o alimento da alma que todo cristão deve ingerir diariamente. Responder a sua pergunta, se estudar a Bíblia é princípio cristão, se estudar a Bíblia é comportamento cristão, se estudar a Bíblia é conduta cristã, sim, é conduta cristã. E o Senhor Jesus Cristo, ele nos deixou esse exemplo de que isso devemos fazer. Venha comigo no livro de João, lá está a resposta a essa pergunta tão relevante que a Cléo acabou de fazer aqui para nós. Evangelho de João, capítulo 5, e o versículo 39. Procure aí em seu smartphone, em sua Bíblia física, o Evangelho de João, Novo Testamento, o capítulo 5 e o versículo 39. É um versículo, assim, bem conhecido de todos nós, ok? E ali no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 5 e no versículo 39, nós encontramos a seguinte leitura: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então aqui, meu amado, nós encontramos
o Senhor Jesus Cristo, ele solicitando amorosamente, carinhosamente a você que examine as Escrituras. Você sabia que a palavra examinar no grego é o equivalente a cavucar, a pesquisar, garimpar? Quando o garimpeiro garimpa, de uma maneira profunda, que ele encontra, então, as melhores pedras preciosas. Se você garimpar a Bíblia, você também encontrará ali lindas pérolas que vão fortalecer a sua comunhão, meu amigo e minha amiga. Então, estudar a Bíblia é comportamento cristão, sim, tá bom? Ok? Ficou alguma dúvida aí na sua mente, Cléo? Não. Que você me olhou assim, com um olhar de interrogação? Assim? Você quer falar alguma coisa, querido? Não. Tá tudo tranquilo? Está. Muito bem, então vamos dar continuidade aqui. Você tem aí mais alguma pergunta? Eu tenho. É porque eu estava aqui pensando, frequentar a igreja e as atividades da igreja também é conduta cristã? Aliás, frequentar a igreja, todos nós acreditamos que faz parte da conduta cristã, mas as atividades da igreja Pois é, as também faz atividades parte. da igreja, elas também fazem parte de uma maneira assim, muito relevante da conduta do cristão, que somos eu e você, entendeu? Elas fazem assim toda a diferença. Então, frequentar a igreja e ser um membro atuante, militante, tem que haver com conduta cristã, sim. Tem que haver, sim, com conduta cristã, Cléo. Com certeza tem que haver, sim, com conduta cristã. A sua frequência e as atividades na sua igreja, ok? Mas a Bíblia fala que eu devo ir para a igreja? A Bíblia responde algo assim, semelhante ao que estamos aqui tratando? Eu acredito que sim, nós vamos confirmar juntos agora no livro de Hebreus. Abra aí o livro de Hebreus, no capítulo 10, e vamos conhecer o versículo 25. Livro de Hebreus, capítulo 10, e versículo 25. Livro de Hebreus, capítulo 10, e o versículo 25. Diz o que aí na sua Bíblia, Cléo? Você pode ler para nós? Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Muito bem, a minha Bíblia diz assim, é isso mesmo, a minha Bíblia diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Essa expressão, o dia se aproxima, tem que ver com a volta também do Senhor Jesus Cristo. Entre outras palavras, esse texto convida você e eu a termos frequência em nossas igrejas, bem como sermos atuantes e militantes ali. Não basta tão somente você frequentar a igreja, é necessário que você desempenhe ali alguma atividade para honra e glória de Deus. Portanto, Cléo, respondendo a sua pergunta, frequentar os cultos e desempenhar atividades na igreja é princípio cristão, sim. É conduta cristã, sim. Ok? Sim. Está pronto para a próxima? Ah, se eu estou pronto? Eu estou pronto para ouvir a próxima pergunta. E eu acredito plenamente que Deus está sempre pronto para responder ao seu e ao meu coração. Servir ao próximo
e fazer o bem tem a ver com conduta cristã? Se servir ao próximo e fazer o bem tem que haver com conduta cristã, tem tudo a ver. Mas eu quero deixar claro algo para você aqui e também para o seu coração, para o meu coração. Servir a Deus tem que haver com conduta cristã? Tem. Mas é necessário que você sirva a Deus de uma maneira genuína, sem interesses pessoais, mas sempre com interesses espirituais e de fortalecimento e de comunhão, ok? Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque existem muitas pessoas que pensam que as bênçãos podem ser compradas ou até mesmo adquiridas em virtude, em razão ou por conta de estarmos desenvolvendo atividades que têm que ver com o próximo, ok? E não é isso que Deus espera de você. De acordo com a Bíblia, Ele espera que você sirva sem segundas intenções, sem interesses pessoais, que você se despreenda do pessoal para poder investir naquele que você não conhece de uma maneira genuína. Então, servir ao próximo tem que haver, sim, com conduta cristã. Deve ser o seu e também o meu comportamento como cristão. E aonde é que diz isso na Bíblia? No livro de Gálatas. Venha comigo no livro de Gálatas. Qual o capítulo que está escrito isso? No capítulo 5 e no versículo 13 do Evangelho aos Gálatas, ok? Livro de Gálatas, está aí no Novo Testamento. Gálatas, capítulo 5, eu falei, e o versículo que eu disse foi o 13, ok? Evangelho de Gálatas, capítulo 5, ou melhor, livro de Gálatas, capítulo 5, e o versículo 13, ok? Gálatas, capítulo 5 e o versículo 13, tá bom? Gálatas 5 e o versículo 13 diz o que aí na sua Bíblia, Cléo? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Ok? É pelo amor que devemos servir ao próximo. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor, por intermédio do amor. Sabe, quando eu e você servimos ao próximo, sem interesses pessoais, mas focando a nossa vida de comunhão e focando a nossa vida como cristão, como um autêntico e genuíno cristão, Deus nos livra de muitas coisas. Daí a qualidade do texto quando fala em liberdade, tá? É como se Deus, e de fato ele está dizendo assim, olha aqui, se ocupe a sua mente com coisas boas, sirva ao próximo, com isso você estará, assim, menos propenso a fazer a vontade da carne, não é isso, Cláudio? Então, quando eu e você nos envolvemos com as atividades da sua igreja, com as atividades que têm que ver com o próximo, nós estamos, assim, promovendo comunhão em nossa vida como cristão. Então, respondendo a sua pergunta, sim, servir ao próximo é conduta cristã. Servir ao próximo é princípio cristão, é posicionamento cristão, é o posicionamento que eu e você devemos ter, sim. Tenha isso em mente, meu amigo e minha amiga. Bom, guardar o sábado de um pôr do sol a outro pôr do sol tem a ver com princípio cristão? Essa pergunta, em meio a esse estudo, ela é bastante interessante, sabe? Se tem que haver, tudo que tem que ver com obediência a Deus, entenda isso, meu amado. Entenda. Tudo que tem que ver com obediência a Deus
tem que haver também com a postura do cristão. O cristão que obedece a Deus em determinado ponto, também obedece em determinado ponto. Se eu obedeço a Deus nesse ponto, eu também preciso obedecer nesse ponto. Mas quanto à sua pergunta, nós vamos ver a resposta na Bíblia. Se guardar o sábado de um pôr do sol, outro pôr do sol, também é posicionamento cristão, também é conduta do cristão que guarda o sábado, ok? Vamos ver no livro de Neemias a resposta. Procure comigo, livro de Neemias, capítulo 13, versículo 19, Antigo Testamento, tá? Livro de Neemias, capítulo 13. Aqui está o capítulo 13 do livro de Neemias, e o versículo é o 19, ok? Neemias, capítulo 13, e o versículo 19. Vamos juntos conhecer a leitura do que diz o livro de Neemias, no capítulo 13, ali no versículo 19. Aqui na minha Bíblia diz assim, eu vou ler aqui para você, ok? Preste bem atenção na leitura. Diz assim: dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Qual é o contexto do texto que acabamos de ler? Aqui nós entendemos que Neemias ele está instruindo o seu povo, ele está conversando com o seu povo, ele está orientando o seu povo para que seja obediente a Deus naquele dia, não trabalhando de um pôr do sol a outro pôr do sol. Quando você lê todo o livro de Neemias, você percebe que eles estavam ali em uma construção, que eles estavam ali em uma obra, mas você também percebe que eles, como fervorosos homens de Deus, eles obedeceram aos mandamentos e, quando era o pôr do sol da sexta-feira, eles encerravam as suas atividades e só voltavam com o decorrer do término do sábado, o qual se dava no pôr do sol do sábado. Okay? Então, respondendo a sua pergunta, guardar o sábado de um pôr do sol ao outro é um princípio cristão? É um princípio cristão, meu amigo. É um princípio cristão, sim, minha amiga. Tenha isso em mente. Agora, caso você tenha, assim, dúvidas quanto a esse assunto, ou se de repente esse assunto não está muito bem resolvido aí na sua mente, no seu coração, você ainda não compreendeu devidamente, fique em paz, descanse em paz e pergunte a Deus, converse com Deus a esse respeito. Converse com Ele, fale, Senhor, eu sempre fui tão sincero com o Senhor quanto à minha obediência, mas agora surgiu esse ponto que é o sábado. Por favor, me ajude nesse ponto. Ele vai abrir sua mente, ele vai abrir o seu coração. E você vai entender o que Deus espera que você faça. Mas, além disso, você também pode contar conosco aqui para maiores esclarecimentos. Se observar o sábado de um pôr do sol ao outro é conduta cristã, sim, de acordo com o texto que lemos e de acordo com alguns outros textos, realmente é conduta cristã. É o que a Bíblia diz. Muito bem. Vestir-se com bom senso é conduta cristã? Vestir-se com bom senso é conduta cristã? É óbvio que sim. Sabe, as meninas e os meninos devem se vestir de uma
maneira que não escandalize o Senhor. Portanto, as vestimentas, elas são fundamentais, sim. Me responda uma pergunta. Você se apresentaria diante de um juiz de paz no dia do seu casamento de bermuda e camiseta? Seria uma conduta social digna? Eu quero crer que não. Portanto, também não é uma conduta digna se apresentar diante do seu e do meu Salvador no dia do culto aí da sua igreja, no dia da adoração aí da sua igreja, de uma maneira que escandalize, de uma maneira assim como o exemplo que eu acabei de colocar aqui. Sabe que eu tenho até uma experiência assim a partilhar com você, sabe? Ela é pessoal, mas eu acredito que minha esposa não se incomodará, bem como meus parentes não vão se incomodar de eu estar falando isso aqui. Principalmente a pessoa que está envolvida nesse episódio. Com certeza ela não vai se incomodar, porque é uma pessoa, sim, que tem uma mente muito bem resolvida e tranquila nesse sentido. Mas eu quero falar com você sobre o meu casamento. Meu casamento, ele aconteceu no civil. E ali havia 2 padrinhos da parte de minha esposa, bem como 2 padrinhos da minha parte. Aí quem eram os meus 2 padrinhos? Os meus 2 padrinhos eram a minha mãe e o meu irmão. Meu irmão José Gomes, ok? Aí o que aconteceu? Nós estávamos ali, a reunião, ou melhor, como é que chama? Cerimônia. A cerimônia marcada para as 4 horas, ele chegou 4h25, 25 minutos depois, e chegou de bermuda e camiseta e todo sujo de graxa. Não sei se você sabia disso, Kelly, mas se não sabia, está aí em primeira mão. Eu acho que eu contei isso para sua mãe. E chegou todo sujo de graxa. Sabe, o juiz de paz olhou para ele assim e disse assim: você é irmão do Walter Gomes? Ele falou: sou. Ele, pois não parece, viu? Sua conduta não tem nada a ver com o seu irmão. Você perceba que a conduta dele, com respeito às vestes que ele estava utilizando naquele momento, não eram condizentes com aquela cerimônia. Então, meu amigo, eu digo para você, na cerimônia de culto da tua igreja, você também não pode ir de qualquer forma, nem de uma maneira que escandalize, ok? Nem de uma maneira que escandalize. Agora, respondendo a sua pergunta, Cléo, vestir-se com modéstia, é isso? Vestir-se com simplicidade, com bom senso, é conduta cristã? Sim. A Bíblia diz isso? Diz. Aonde? Vamos juntos consultar o texto. Livro de 1 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 9. Nós estamos partindo aqui, meu amigo e minha amiga, para o final desse nosso maravilhoso estudo. Eu falei livro de 1 Timóteo, Novo Testamento, capítulo 2 e versículo 9. Primeira Timóteo, capítulo 2 e o versículo 9. Livro de 1 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 9 nos traz a seguinte leitura, a qual vou estar aqui agora partilhando com você. E diz o seguinte: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérola ou vestuário dispendioso, ok? Nós não devemos nos apresentar diante de Deus de uma maneira dispendiosa, de uma maneira que chamemos mais atenção do que a
adoração a Deus do que o Deus que está ali, que é objeto de nossa adoração, ok? Então quer dizer que eu tenho que ir de qualquer forma? Eu tenho que andar com um chitão? Eu tenho que vestir um chitão? Talvez muitos que estão aqui nos ouvindo nem sabem mais o que é chitão. Você sabe o que é chitão, Léo? Eu não, você sempre Você sabe fala o que é vai comprar um chitão? chitão para me vestir, mas eu não sei o que que é isso. Pois é, eu sempre ouvi minha mãe falando isso. Me parece que é assim, eu acho que o Azevedo aí deve saber o que é o chitão, né? O Azevedo aí sorrindo, aí, homem de Deus. Ele Boa sempre noite, fala Azevedo. para mim, Azevedo, que vai comprar um chitão para eu vestir, mas eu não sei o que que é isso. Então, um chitão no passado usava-se muito chitão, sabe? Olha, eu não vou saber aqui exatamente descrever o chitão para você, mas o chitão era um tipo de vestido que cobria o corpo da mulher de tal forma que não deixava nada à vista, entendeu? Mas Então, isso era um chitão, mais ou menos chitão, isso. chitão era o pano ou era a roupa, ou era a veste? Chitão, eu acredito que era o modelo da roupa, tá? Mas eu vou pesquisar melhor para você, meu amigo e minha amiga. Talvez a Socorro saiba o que é chitão. Não sei se você sabe, não sabe o que é chitão, Socorro? Socorro disse que não é da época dela, não. Entendeu? Eu acho que a Zélia sabe o que é chitão. Não sei se a Kelly sabe o que é chitão, mas, É. enfim, era uma roupa da época, do passado, O assim, bem Azevedo comportada, sabe. né? Eu acredito que o Azevedo sabe o que é chitão. Mas, enfim, vamos ao contexto do texto e a explicação do texto. De que maneira eu devo me comportar diante do meu Salvador? Agora, veja, tem cabimento eu ir para a igreja no dia de sábado, de shorts, camiseta e chinelo? Não é uma conduta que Deus espera ver na minha pessoa, tá? Por outro lado, Deus também não quer que você vá ali todo engessado, um boneco. Deus não quer um boneco. Deus quer uma pessoa transparente. Deus quer uma pessoa comportada. Deus quer que você se apresente diante dele com bom senso. É isso. Então, pergunte a Deus o que é bom senso. Bom senso é você se apresentar a Deus, adorar a Deus, sem que você ou eu seja o objeto de adoração. Talvez eu poderia ir até um pouco mais fundo, dando um exemplo para você. Nós percebemos que nos dias de hoje as meninas, elas se vestem assim, com umas roupas bem apertadinhas, ok? Você concorda comigo? Sim, eu acredito que você concorda comigo, né? Tem umas roupinhas que elas são micro-roupas, né? Micro-roupa, tem um shortinho tão pequenininho, né? Que eu tenho um amigo que é pastor, ele fala, mas aquilo é um shortzinho ou é uma calcinha? E aí eu fico assim, sem exatamente saber o que é, mas enfim, não seria bonito para nós vestirmos uma roupa dessa e nos apresentarmos diante de nosso Deus, para adorá-lo dessa maneira, entendeu? Ok? Algumas pessoas me perguntam assim, eu posso orar deitado? Você está doente? Se você está doente, você pode orar deitado. Se você não está, tenha uma disciplina diante do seu Deus Todo-Poderoso. Tenha uma postura diante do seu Deus Todo-Poderoso. Se coloque ali de joelho nele, diante dele no seu quarto, ou se você não quer estar de joelho, se levante. Mas se você reúne algum tipo de enfermidade, não tem outras condições de estar orando, então ore deitado. Então, você perceba que há necessidades que envolvem um tipo de conduta, há necessidades que envolvem outro tipo de conduta. Mas, ainda quanto a esse assunto de vestimentas, eu gostaria que você, Cléo, falasse um pouquinho aí, porque eu acredito que você tem um testemunho desse sentido. De que maneira você se apresenta diante de Deus? Me lembrei agora de uma história que você já contou aqui. Quando morávamos ali na cidade de Itanhaém, uma certa vez estava eu indo para a igreja, a Sara era bem pequenininha e o Andy também.
E aquele sábado eu não estava levando Bíblia, mas eu estava segurando na mão da Sara e na mão do Andy, porque só tinha eles dois. E um senhor, ele estava passando por problemas na casa dele. E aquele dia ele saiu da casa dele planejando em tirar a vida dele. Mas quando ele chegou ali na rua do Savoy, eu estava passando, eu me lembro que eu estava com um vestido branco. Eu estava passando e ele me viu, aquela hora, 9 horas da manhã, segurando na mão de duas crianças. Aí ele disse que ele pensou assim, aquela mulher deve estar indo para alguma igreja, e eu vou seguir ela. E esse homem me seguiu. Quando eu percebi que esse homem estava me seguindo, eu fiquei com medo, porque eu olhava para trás, não tinha ninguém na rua, só eu com as crianças e o homem me seguindo. E então eu entrei em uma outra rua para eu ter a certeza de que ele estava me seguindo mesmo. Uma rua que não ia me levar até a igreja, mas eu resolvi entrar para ver se ele estava me seguindo. E esse homem entrou também. E eu saí dessa rua e entrei na rua que me levava até a igreja. E eu olhei para trás, esse homem estava me seguindo. E eu, segurando na mão das crianças, a Sara, ela era tão pequenininha, e eu comecei a correr. Entrei dentro da igreja, sentei no primeiro banco lá da frente. Quando eu olhei para trás, o homem estava lá em pé, na porta da igreja. E ao terminar o culto, o pastor perguntou para ele quem foi que trouxe ele na igreja, e ele respondeu, ele apontou para mim, falou que foi eu que trouxe ele na igreja, ou seja, que ele me seguiu até a igreja. Então, os vestimentos têm a ver com conduta cristã? Sim, é lógico que tem. Se eu estivesse ali na rua com um short curto, será que aquele homem iria imaginar que eu estivesse indo para uma igreja? Se eu estivesse mesmo com uma bermuda, ele iria imaginar que eu estivesse indo para uma igreja? Sem uma Bíblia na mão, segurando a mão de duas crianças? Então, a maneira como nós nos vestimos tem a ver com conduta cristã, sim. Nós precisamos nos vestir de maneira pela qual as pessoas olham para nós e elas nos julgam como cristãos. Ok, e quanto a esse senhor que seguiu você, o que aconteceu com ele depois? E esse homem chegando ali na igreja, alguém perguntou para ele se ele gostaria de estudar a Bíblia, e ele então falou que ele gostaria de estudar a Bíblia sim, porque até aquele exato momento a única coisa que ele queria era tirar a vida dele. Mas como ele havia me seguido e eu estava ali na igreja e ele também estava ali na igreja, então ele queria estudar a Bíblia. E aquele homem estudou a Bíblia e com pouco tempo ele se batizou. E aquele desejo que ele tinha de tirar a vida, ele hoje já não mais tem. Então, a nossa conduta leva pessoas à igreja, a nossa conduta leva pessoas à salvação e também a nossa conduta leva pessoas também à perdição. Porque se eu sou uma pessoa que falo que sou cristã e eu me visto de maneira escandalosa, eu estou levando pessoas também à perdição. Porque as pessoas olham para mim e dizem, ser crente como aquela mulher é, eu prefiro não ser. Então, por causa da minha conduta, tem pessoas que deixam de ir à igreja. Então, é muito importante, sim, eu cuidar da maneira como que eu visto. Principalmente as mulheres para serem belas, elas não precisam se vestir de qualquer forma. Elas não precisam mostrar o corpo que têm. As mulheres, quanto mais bem vestidas elas estiverem, mais ela apresenta a boniteza que ela tem. Tanto a boniteza física, como a espiritual, como a mental. Muito bem respondido. Que bom, então, aquele senhor, ele percebeu em você 2 pontos de conduta cristã. O teu testemunho, sem falar nada, cintilou na mente e no coração dele. E as suas vestes também fizeram com que ele fizesse uma leitura. Aquela moça deve estar indo para a igreja. É isso. Agora, talvez esteja permeando aí na sua mente a seguinte pergunta: qual o padrão de postura, de conduta cristã relacionado às vestes? Sabe, esse padrão
ele é aquele onde você deve buscar sempre ter bom senso. Ao vestir-se, olhe-se no espelho e pergunte: Senhor Jesus Cristo, o Senhor me visitaria com essa roupa? Com essa roupa, o Senhor aceita a minha adoração? E ele vai te dar a resposta. Ok? Eu não tenho dúvida que Deus aceita a nossa adoração, independente da roupa que nós estivermos vestidos. Ele aceita, sim, a nossa adoração. Mas quando nós falamos em testemunhar, quando nós falamos em servir a Deus, nós devemos servir da melhor maneira possível. Eu aqui citei as mulheres, mas também hoje não é diferente com os homens. Os homens também precisam se vestir da melhor maneira possível. Se um homem estiver indo para a igreja com uma roupa social, qualquer uma pessoa vai olhar para ele e vai dizer, mesmo que ele não estiver indo para uma igreja, mas se ele estiver vestido com uma roupa social, com uma roupa esporte fino, é claro que uma pessoa vai imaginar que ele é um cristão. Então, os homens também têm que tomar muito, muito cuidado com as roupas que veste também. Muito bem, você me fez lembrar de um testemunho aqui que eu não posso deixar de contar para você e que está também associado à conduta cristã. Eu me lembro de um episódio na nossa vida, de um período da nossa vida que nós trabalhávamos no litoral com produtos integrais. E nós tínhamos ali alguns clientes, eles faziam os pedidos e uma vez por mês a gente viajava do litoral para a zona cerealista para comprar os pedidos de todas as pessoas. Numa dessas viagens, eu me lembro que minha irmã, ela falou, tu vai para o Brás? Eu disse, vou. Aí ela disse assim para mim, tu passa lá naquelas barraquinhas, sabe aquelas barraquinhas? Aí eu falei, qual barraquinha? Aquelas lá que veio do CDzinho pirata? Eu falei, sei. Tu passa lá e compra o Rambo. É o Rambo 4. Nossa, isso parece que é uma coisa de 200 anos atrás, né? Rambo 4, né? Mas beleza, eu falei, tá bom, eu compro o Rambo 4 para você. E eu fui para São Paulo e uma vez em São Paulo, eu fui fazer compra e fui roubado, né? E aí eu falei assim, quer saber? Agora eu só vou para São Paulo de tênis, calça jeans e camiseta. Porque daí eu vou estar igual a todo mundo. Não vou mais de calça social, nem de terno, nem nada. Daí eu quero ver eu ser roubado. Quero ver quem vai me conhecer. E assim sendo, eu fui dessa maneira que eu estou descrevendo a você. E aí, então, quando eu me aproximei ali das barraquinhas, eu percebi um vendedor e eu fui ao encontro desse vendedor e quando eu estava assim numa distância de pelo menos 1 metro ou 2 dele, ele virou-se para mim e disse assim, ô meu irmão, você é um homem de Deus, os CDs evangélicos é esses aqui. Ah, eu fiquei com tanta vergonha que eu esqueci o Rambo da minha irmã. Até hoje ela está esperando o Kelly o Rambo. Esqueci o Rambo da minha irmã, e aí fiquei com tanta vergonha que eu comecei a mexer nos CDs evangélicos ali, aí eu achei ali um pastor da nossa igreja chamado Luiz Gonçalves. Eu falei, eu vou levar Luiz Gonçalves. E levei Luiz Gonçalves. E dei Luiz Gonçalves. Eu falei, não achei Rambo, não, mas tem esse daqui. Até hoje ela espera o Rambo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Como é que o cara sabia que eu era cristão? Eu estava de calça jeans, de camiseta e de tênis. Então, meu amigo e minha amiga, o seu testemunho, ele cintila, ele fala no silêncio, ok? Veja como é importante a nossa conduta cristã. Não é isso, Cléo? Não é verdade? Sim, claro. Nós ainda temos perguntas ou podemos encerrar aqui? A última, só temos uma. A última? Rapidinho. Sim. Não amar as coisas do mundo, as paixões do mundo, tem a ver com conduta cristã? Ou você serve a um senhor ou a outro. Porque se você servir a 2 senhores, ou você há de desagradar e agradar a um. Com Deus é sim, sim, não, não. Não amar as coisas do mundo.
Não amar as paixões mundanas. O cristão deve se envolver com coisas puras, com coisas agradáveis, com coisas as quais Deus olhe para você e tenha prazer em ter você como filho dele, ok? Então, com certeza, não é conduta cristã amar as coisas do presente século, ok? Partilhar das coisas do presente séculos. A gente, do presente século. Eu podia dar alguns testemunhos aqui, ou melhor, poderíamos dar aqui algumas exemplos, ok? Exemplos práticos. Exemplos práticos. Que exemplo prático você teria? Uma balada. Entendeu? Uhum. Uma balada é um lugar ideal para um cristão? Não é um lugar ideal para um cristão? Socorro balançou a cabeça. Aí, se eu for lá para evangelizar, eu posso? Olha, perceba algo interessante. Eu vou entrar numa balada para evangelizar. Está todo mundo ali num propósito e eu estou entrando no outro. Quem vai me ouvir ali? Todo mundo querendo dançar, todo mundo querendo se dar bem com as menininhas ali, todo mundo querendo se arrumar, todo mundo, quem sabe, usando droga ou não, não sei, mas cada um ali no seu barato, como diz o dito popular aí, e agora eu entro de terno e gravata, com a minha Bíblia debaixo do braço e digo, pare tudo, eu estou aqui em nome de Jesus. Quantos vão me ouvir? Então, isto é as coisas do mundo, as paixões mundanas têm que ver com isso. O cristão não deve se envolver com isso. E a gente deve se isolar e não cogitar das coisas do mundo? Eu não estou falando isso, eu estou falando para que você faça separação do que presta e do que não presta. Ah, eu não posso ir mais no Parque Ibirapuera. Por que você não pode ir no Parque Ibirapuera? Por que você não pode ir no Parque Vila Lobos com a sua família à tarde? Andar de patins, andar de skate, entendeu? Nós vamos, nossa família aqui, nós vamos. Ah, lá tem tudo quanto é tipo de gente. Aí daí, mas é um parque público. Você não vai participar de coisas que estão fazendo lá. Você vai fazer o seu passeio, a sua recreação, entendeu? Então é isso. Faça a separação das coisas, não amando as paixões mundanas. Amar as paixões mundanas não tem que haver com conduta cristã, é o contrário de conduta cristã. Conduta cristã envolve amar as coisas lá do alto, não é isso, próximo? Envolve amar as coisas lá do alto. E qual é o texto que diz isso? Que nós não devemos amar as paixões mundanas? Tiago, capítulo 4, e o versículo 4, para encerrar o nosso estudo dessa noite. Tiago, capítulo 4, e o versículo 4, diz o seguinte: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É a Bíblia que está falando. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, qual deve ser o seu posicionamento? Qual deve ser o meu posicionamento? Adorar e associar-se com as coisas que vêm do alto, com as coisas que vêm de Deus. Ok? É isso? Tem mais alguma pergunta aí? Tem mais alguma pergunta? Pureza no casamento. Pureza no casamento. É conduta cristã? Agora eu te peguei. Responde aí. Pureza. Eu vou te dar o texto da Bíblia para você poder responder. Aqui, tá? ó. Hebreus 13, versículo 4. Pureza no casamento é conduta cristã? Ó, presta bem atenção aí, você que é casado. Pureza no casamento é conduta cristã? Sim, com Responde certeza. aí. Com certeza. Você tem certeza disso? Sim. É por sua conta e risco? A Bíblia nos diz, né? Hebreus. Capítulo 13, versículo 4. Pureza no casamento 3. é conduta cristã? Capítulo 4. 13, versículo 4. Ah, é 13? Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Pureza no casamento é conduta cristã? 13, 4. Com certeza. E o que diz aí a Bíblia, então? Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros
Deus os julgará. Deus vai julgar os adúlteros. Deus vai julgar os fornicadores. Quando Deus instituiu o jardim do Éden, Deus deu para Adão quantas mulheres? Uma Eva, Uma Eva. E deu para Eva quantos maridos? um Adão. Um Adão. Se Deus quisesse que o homem tivesse mais de uma mulher, ele não teria feito mais de uma? Se fosse plano de Deus, ele teria feito duas Evas. Eu fico imaginando eu com duas Evas. Uma já dá trabalho, né? Uma já me dá um trabalho, imagine duas. Ok? Porque da mesma forma que Deus fez Adão dormir, tirou ali uma costela de Adão, tiraria duas costelas e faria ali duas mulheres para Adão, e ali no jardim do Éden, Deus falaria para Adão e as duas mulheres, crescei e multiplicai. Mas não foi isso que Deus fez. Deus fez uma mulher e um homem. E Deus falou ali, crescei e multiplicai. Uma mulher e um homem. E ele aqui está falando que ele vai julgar aqueles homem que trai a mulher, aquelas mulheres que traem o homem. Isso não é conduta cristã. Tudo aquilo que eu faço e que eu mancho a imagem, a existência de Deus, deixa de ser conduta cristã. Eu não posso fazer algo na minha vida e que as pessoas olhem para mim e não me identificam como uma cristã. Tudo que eu fizer tem que identificar como uma cristã. E o adultério não vai me identificar como uma cristã. Mesmo que eu seja da igreja, mesmo que eu esteja ali orando, cantando, pregando, no momento que eu cometer um adultério, as pessoas não vão olhar para mim como uma cristã. Pecar, nós pecamos? Claro. Adulterar qualquer um pode? Claro que podemos. Somos todos seres humanos, dependente de ser cristão ou não. Somos seres humanos e somos todos sujeitos ao pecado. Mas não é por isso que Deus vai se agradar se eu cometer o adultério. É claro que se eu cometer o adultério, Deus vai me perdoar. A partir do momento que eu cometo o adultério e me arrependo, Deus vai me perdoar. Mas isso não significa que eu posso fazer do adultério um hábito na minha vida, que eu não estou tendo uma conduta cristã. Então, pureza no matrimônio é fundamental. É conduta cristã, é princípio cristão, Sim. É comportamento cristão, Sim. É postura do cristão. Sim. Sabe quantas perguntas você me fez? 9. Eu fiz uma só para você, então eu vou fazer mais uma. Eu vou fazer mais uma. Quem faz as perguntas aqui sou eu. Hoje eu vou fazer. Vou fazer. Nós devemos respeitar as autoridades? Com certeza. As autoridades do homem, polícia, corpo de bombeiro, juiz, advogado, essa coisa toda. Nós devemos respeito às autoridades. Você sabia que no céu também tem autoridades? Tem ordem e decência no céu? Com certeza. Tem organização no céu? Com certeza. Então tem que ter também na terra? Tem que ter na terra. Então se na terra tem que ter organização, essa organização, ela foi constituída e imposta por quem? Por Deus? Por Deus. Por Deus. Foi ele o primeiro. Então é por isso que a gente deve respeitar os policiais, os políticos, até mesmo sabendo que eles não... nem vamos falar dos políticos, mas a gente deve respeitar também, independente deles estarem fazendo o trabalho deles de uma maneira digna ou não, a gente deve respeito. Com certeza. Mas isso está na Bíblia que você está falando aí? Está na Bíblia. Vamos ver. Vê aí. Vamos ver o que diz Romanos 13, versículo 14. Romanos... Nossa, você sabe as respostas, hein? Semana que vem eu vou fazer as perguntas, hein? Eu vou fazer as perguntas e a Cléo vai responder. Romanos 13. Romanos 13. Vamos ver o que diz o versículo 14. Versículo 1 até o 4. Romanos 13. Sem óculos eu vou te contar, viu? Você vê o 4 e acha que é um 14. 14. Semana que vem você convida seu óculos para estar conosco. Eu esqueci na escola. Ah, sim.
Vamos lá. Você falou Romanos 13, versículo 1 até o 4. Isso. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Nossa, não há autoridade que não venha de Deus? Mesmo aquelas corruptas? Mesmo aquelas corruptas, todas são permitidas por Deus. Deus permite a autoridade, mas não permite a corrupção. A corrupção ela é originada no homem que ocupa o cargo que Deus permite. Porque não há autoridades que não venham de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resistir à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Querem tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Deu 4, né? Porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois, não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. É isso aí. Então, nós entendemos aqui que, independentemente de qualquer coisa, nós devemos respeitar as autoridades. Elas são constituídas por Deus, ok? Elas são constituídas por Deus. Você sabia que na época dos reis, lá no Velho Testamento, o povo, eles pediam um rei. Pedia para Deus um rei. E Deus sempre indicava qual seria o rei ideal para aquele povo. Certo? E o rei era uma autoridade, e todos deveriam respeitar o rei, mesmo porque era Deus que estava indicando, era Deus que estava mandando aquele rei para aquele povo. Mas mesmo ali no Velho Testamento, nós temos relatos de reis que foi enviado por Deus, mas que no meio do caminho eles se desviaram. Eles eram desonestos, eles eram corruptos. Mas mesmo assim, o povo teria o que respeitar. Mesmo quando uma autoridade eles não condizem com a vontade de Deus, eu devo respeitar. Se eles fazem ou falam alguma coisa que não condiz com a vontade de Deus, eu posso não fazer, porque não condiz com a vontade de Deus. Mas eu tenho que respeitar a autoridade dele. Muito bem. Eu posso fazer uma pergunta para você? Quem faz aqui pergunta sou eu. Tá, mas eu vou fazer uma pergunta para você. Vai lá. Você é uma pessoa muito culta. Obrigada. Deus abençoe você. Você é uma pessoa muito culta. Não é essa a minha pergunta. Isso é apenas um elogio, tá? A pergunta é a seguinte. Você gosta de estudar a Bíblia? Gosto. É por isso que você sabe bastante coisa assim sobre a Bíblia? Sim, temos que estudar. E agora, no final desse nosso estudo aqui, se você pudesse falar alguma coisa aqui para os nossos amigos de incentivo e motivação para estudar a Bíblia, o que você diria a eles? Gente, estudar a Bíblia também é conduta cristã. Eu não posso mostrar para vocês uma coisa que eu não conheço. Ontem, aqui no nosso distrito, aqui em São Paulo, no distrito próximo, está fazendo Semana de Evangelismo da Mulher. Explica para os nossos amigos o que é um distrito. Um distrito, ele é composto por várias igrejas adventistas, ok? 3 igrejas, 4 igrejas, 5 igrejas. Então, nós chamamos de distrito. E na terça-feira eu preguei. Aí, quando foi ontem, quarta-feira, eu falei com o Walter, você prega. E ele, então, foi pregar. Eu estava ali com ele. E, de repente, o pastor ligou. E disse para o Walter que numa outra igreja dele, a pregadora não conseguiu chegar a tempo. E se eu poderia pregar no lugar dessa moça que não veio. Eu falei, ok, então vamos lá. E eu fui.
embora eu não estava preparada para fazer a mensagem naquele momento, ou eu não estava esperando para fazer a mensagem naquele momento. E eu fui, passei a mensagem, e quando eu terminei de pregar, uma irmã me chamou e falou assim: irmã, Deus te usou. Irmã, quando nós temos conduta cristã, quando nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, nós não precisamos nos esforçar para transmitir a mensagem. E eu fiquei muito feliz ao ouvir a irmã falar isso, porque ela não me conhecia, ela ainda não tinha me ouvido pregar. E ela disse: quando estamos com o Espírito Santo, nós não precisamos nos esforçar. O que isso significa? Conduta cristã. O que isso significa? Leitura da Bíblia. Se você quer conhecer a Deus, se você quer testemunhar que Deus existe, estude a Bíblia. Se você quer ir para o céu, estude a Bíblia. Essa deve ser o meio seu passaporte para ir para o céu. O estudo da Bíblia com muita frequência. Porque quando eu estudo, eu coloco em prática. Quando eu coloco em prática, eu vivo. E quando eu vivo, eu testemunho. Mas eu gostaria de saber se algum de vocês querem fazer perguntas. Chegou o momento de você expor o que você pensa a respeito do estudo que aqui estamos concluindo com você. Quem sabe você tem alguma dúvida ou alguma curiosidade, alguma coisa que você quer saber e que esteja relacionado à conduta cristã, ao comportamento do cristão. Fique ligeiramente à vontade para a sua pergunta e nós estaremos aqui para fazer as considerações. Ok. Muito bem, a Kelly quer fazer uma pergunta, por favor, depois a Brenda. Não é bem uma pergunta, né? Assim, eu acho que seria uma pergunta para todos nós, né? Amar a Deus, né? Se fosse perguntar para cada um hoje, eu penso que cada um diria, eu amo a Deus. Mas tudo que foi colocado como a conduta, o comportamento, as vestes, os ensinamentos em casa, o culto, ajudar o próximo sem esperar nada em troca, sobre as autoridades, tudo isso, eu acho que tudo isso fica uma pergunta para cada um de nós. Será que amamos as coisas que Deus ama? Será que cumprimos e obedecemos e fizemos o que Deus ama? Porque é fácil dizer que a gente ama a Deus. Então, nesse contexto, resumindo, fica essa pergunta, eu acho que para cada um de nós, né? Porque se realmente amarmos as coisas que Deus ama e cumprirmos e obedecermos e fizermos o que Deus faz, estaria tudo certo o que foi falado aqui, sabe? Assim, no meu ver. Conhecer, examinar as escrituras, como está em João 5,39, como Jesus disse, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, né? Assim, a gente conhecer o poder de Deus. E tudo isso a gente só consegue com a intimidade com o Senhor. É como as vestes, o Espírito Santo vai tocar. Então, o que eu usava lá antigamente, aquilo não vai mais me fazer falta, porque aquilo vai ser tão natural que vai existir uma mudança, é um renascimento em Cristo Jesus. Isso só vai acontecer se a gente der o primeiro passo, como diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à sua porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. Então, é abrir a porta para que o Senhor entre na nossa vida, fazer a morada, o nosso corpo a morada, a nossa casa, o nosso lar, que ele seja um engenheiro das estruturas do nosso lar. Então, acho que tudo isso é essa intimidade com Deus, essa mudança, é ser lavado, né, com o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário por eu e por vocês. E isso
tudo, eu acredito que tem a ver com o que foi falado aqui hoje, né? Nós só vamos conseguir fazer isso com essa intimidade com o Senhor e que a gente vai ser transformado. Então, isso vai acontecer tão naturalmente que a gente vai pensar assim, nossa, como vocês falaram ali, como o tio Valtinho falou que foi lá comprar o CD. Nossa, você é um homem de Deus. Então, assim, a transformação, ela é tão grande que você transborda o Espírito Santo, você transborda o amor de Deus, que a gente não precisa nem falar, né? Sair falando por aí, né? Pegar uma Bíblia na mão, como a Cleonice falou, que estava andando, e aquele homem que estava pretendendo tirar a vida, ele te seguiu. Por quê? Você estava transbordando. Você não tinha nenhuma Bíblia na mão. Então, essa intimidade com o Senhor é que vai transformando nós dia a dia, né? Mas a gente precisa dar o primeiro passo, né? Não comer o pão da preguiça. Abrir a Bíblia e orar e não esperar que ninguém bata a sua porta, porque o Senhor está ali. Ele é o único. É isso que eu queria falar. Amém. Sabe as Muito bom. palavras, Keller, sabe as palavras. Muito usada por Deus. Não temos intimidades com Deus sem estudo da Bíblia, não temos transformação sem o estudo da Bíblia, não temos o Espírito Santo sem o estudo da Bíblia. Muito Amém. bem. Nada disso seria possível na vida do cristão, nenhum desses posicionamentos será possível na vida do cristão que somos nós, sem antes termos essa intimidade que a Kelly aqui bem colocou, sem antes termos comunhão com Deus, sem antes buscarmos Deus nas nossas vidas e buscarmos colocar Ele em primeiro lugar. Verdade. Brenda? Quer fazer uma pergunta, Brenda? Eu quero fazer uma pergunta. Ir para um culto de calça jeans, você sendo membro da igreja, é falta de conduta cristã? Ir para um culto de calça jeans, você sendo membro da igreja, é falta de conduta cristã? Brenda, acho que você tem que repetir, acho que ela não ouviu. No início da sua pergunta, eu vou entender. Ir para um culto de calça jeans, você sendo membro da igreja, é falta de conduta cristã? Brenda, olha só. Dependendo da calça jeans, como você vai. Tem calças e calças. Uhum. Tem pessoas que não gostam, que não se sente bem com calça social. Se você coloca uma calça jeans comportada, não é falta de conduta cristã. Isso depende da calça como você está. Mas não é falta de conduta cristã. Quando nós vamos numa festa de casamento, qual é a roupa ideal para irmos numa festa de casamento? É uma roupa social. Quando nós vamos nos apresentar perante um juiz, qual é a roupa que nós vestimos? É a melhor roupa para nos apresentar. É uma roupa decente. Você pode até ir perante o juiz com uma calça jeans, desde que seja uma calça decente. Ele vai te receber. Deus, como o nosso criador, como o nosso mantenedor, ele é muito mais do que um juiz. Ele é muito mais do que um presidente. Então, nós devemos nos vestir da melhor forma possível. Não é a calça jeans que vai fazer com que eu deixe de estar com conduta cristã, mas é como está essa calça jeans. Alguma dúvida? É isso, mas de toda forma, é interessante entendermos que se eu posso
ir de uma outra forma, se eu posso ir com uma roupa social, eu então, nesse momento, eu deixo de usar a calça jeans e uso a roupa social. Agora, tem, às vezes, pessoas que vão para a igreja e aí você pergunta, mas a pessoa ela está de calça jeans e tudo e tal, mas e daí? De repente, é a única roupa que ele tem. Então, não vamos julgar a conduta de ninguém por conta de vestimentas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, quando nos olha, olha o nosso coração. Mas por uma questão de bom senso e de conduta também, que tenhamos em mente um padrão, como, por exemplo, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu estou me referindo especialmente à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Qual é o padrão de vestimenta do homem e da mulher nos cultos? Não que você seja obrigado ou obrigada a ir dessa forma, mas há um formato. E qual é esse formato? É as mulheres se portarem com saia, se vestirem com saia ou vestidos, e os homens com roupa social e gravata, ok? Esse é o formato adotado pela instituição adventista do sétimo dia, ok? Então, é interessante seguirmos um formato, sabe? Mas, de toda forma, se a pessoa ela quer ir de calça jeans, eu, particularmente, não tenho absolutamente nada contra isso, entendeu? Mas, olha, eu vou te contar aqui um testemunho, Brenda. Eu e a Cléo, trabalhamos com uma família na cidade de São Vicente no ano de 2013, a família do Marcelo. E a Tuca, a esposa do Marcelo, disse assim, olha aqui, eu estou tomando estudo e tudo, eu decidi que quero fazer parte da Igreja Adventista, mas eu nunca vou colocar uma saia. Eu nunca vou colocar uma saia, eu não gosto de saia, eu odeio saia. Eu disse a ela assim, tudo bem, Tuca, tudo bem, vamos orar. Vamos orar, Tuca. Deus lhe dará as respostas e vai preparar você. Deus tem planos especiais com você. E assim foi, a Tuca se batizou, as filhas, uma família linda a propósito. E então, o que aconteceu? Um belo dia estávamos nós em São Vicente, na igreja que a Tuca frequenta, quando, de repente, a Tuca entra lá na frente da igreja, com um vestido até os pés. É uma saia? Era uma saia? Vestido. Uma saia. Quando ela saiu, que acabou o culto, que nós estávamos lá fora, que nós íamos almoçar na casa da Tuca aquele dia, ela olhou para mim e disse assim, não fala nada. Aí eu disse assim, eu jamais vou falar alguma coisa. Aí ela falou assim, mas olha que coisa, hein? Como Deus transforma a gente, quem diria eu de saia? Você acredita que agora eu não consigo mais vir aos cultos sem estar com um vestido ou com uma saia? Então eu disse assim, louvado seja Deus. Deus transforma as pessoas, Brenda. Queridos, é Deus que transforma os seus hábitos, a sua maneira de vestir-se, de se comportar, mas Deus só vai fazer isso se acontecer na sua vida as coisas que aquele aqui falou, uma sintonia com Deus, uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus, estudo da Bíblia, proximidade com Deus, aí ele vai transformar você, aí ele vai me transformar, ok? Sim. Jane, quer falar algo? Estamos felizes pela participação da Jane, louvado seja Deus na sua vida, nós estamos orando por você e também pela sua família todas as madrugadas. Eu quero dizer a você que você, Jane, assim como todos que estão aqui nessa sala de estudo, são muito especiais para Deus. Continue Amém. conosco todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui falando do amor de Deus através da Bíblia. Obrigado por você estar participando conosco. Pode ligar seu microfone, Jane.
Mais alguém quer fazer alguma pergunta ou podemos terminar aqui? Ô, Walter, respondendo aqui a irmã Cleonice sobre a chita, sobre o vestido de chitão lá, esse era um tecido, eu não sei se ainda tem, ele é meio estampado, era bem barato, que as pessoas compravam para fazer pano de mesa, né? Cobrir a mesa, essas coisas. Então, as mães falavam porque era que a pessoa ia passar vergonha na rua, né? Porque era uma roupa de pano muito barato, né? Assim, naquele tempo. Ela se chamava chita, não sei se ainda tem. Aí o pessoal dava de chitão, era isso que dava o nome, viu? Então, é o nome do pano, É o nome do é o nome do tecido. Acredita que o Walter disse que vai me dar um vestido de chitão? Não, eu acho que ele não vai fazer isso com você, não. Tenho certeza. A Socorro quer falar alguma coisa? Abre seu microfone, Socorro. Ô, Walter, nem pense nisso e querer comprar esse tecido de chita para essa maravilhosa esposa sua. Ela é chique, ela não pode usar esse tipo de coisa. Obrigado, Socorro. Não pode. Uma mulher fina, culta, não se deve usar. Isso era naquele tempo antigo. Obrigada. Então, era naquele tempo antigo que eu falava. Agora eu estou na modernidade. A gente está tão moderno que olha só como está a tecnologia. Olha como estão os nossos estudos, né? Então, o chitão ficou para trás, passou. Esquecemos as coisas que passando, evoluímos nas que estão vindo, diz Paulo, né? Amém. Avancemos nas que vêm. Isadora, Heitor, olha aqui, Isadora, vovó. Isadora, olha a vovó. Está com um dedinho no celular. Muito bem, meus amigos, nós estamos chegando ao final de mais um estudo da série de estudos da Bíblia, estudando a Bíblia entre amigos, ok? E obrigado por você estar participando conosco. Essa, se não me falha a memória, é a nossa 12ª semana juntos. Não sei se você perdeu alguma, haverá um momento que estaremos recapitulando alguns estudos para quem perdeu. O estudo de hoje estará logo mais disponível ali no YouTube. Você pode pegar o link, mandar para os seus amigos, para pessoas as quais você considera que precisam ouvir essa mensagem. Então, o estudo bíblico de hoje estará logo mais, dentro em breve, no YouTube, na plataforma do YouTube, à sua disposição. Obrigado pela sua colaboração, Kelly. Obrigado pela sua colaboração, Azevedo, Socorro, a Brenda, o Fábio e Rosana, Fábio Pereira Brito, Rosana, a professora Sara, a Zélia. Obrigado a todos vocês por estarem conosco. Obrigado pelo carinho da amizade de cada um de vocês, por estarem aqui conosco juntos, aprendendo a respeito do Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial. Nós vamos encerrar com uma oração. Eu gostaria de convocar a professora Sara para terminar o nosso encontro de hoje com uma oração. Oremos. Querido e amado Deus, graça nós te damos por tudo de bom que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos pelo dom da vida e o nosso muito obrigado por mais uma noite que o Senhor nos concedeu, mais uma noite de estudo, que nós aprendemos um pouquinho mais da tua vontade para nossas vidas. Nos ajude, Senhor, para que os nossos atos, as nossas ações, elas possam refletir o seu caráter, para que tudo que possamos fazer, que possamos contribuir, para ter uma conduta cristã, que possamos, a cada ação que tomarmos, que possamos refletir o seu caráter, e dessa forma, estarmos testemunhando do quão bom é o Senhor para conosco. Permaneça conosco, nos ajude, por favor, a colocarmos em prática tudo que foi estudado na noite de hoje, e que o Senhor nos dê uma noite de descanso maravilhosa, que nos dê um sono reparador e que possamos amanhã acordarmos dispostos para mais um dia de atividade. Quero entregar em tuas mãos, Senhor, cada família aqui representada. O Senhor conhece o que vai no coração de cada um deles. Que o Senhor vá de encontro com as nossas necessidades
e nos dê somente aquilo que nós necessitamos. Cuide de nós, essas bênçãos que nós pedimos, não porque há mérito em nós, porque nós somos falhos, somos pecadores, mas em nome de Cristo Jesus, que um dia morreu por nós na cruz, nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 Boa noite a todos, boa noite, Kelly, noite. Leandro, boa Boa noite. noite. Lorena, beijinho, Lorena. Um abraço na mamãe, Lorena. Boa noite, Kelly. Boa noite a você. Boa noite. Célia, Boa Leandro, noite. Sara. Boa noite, Fábio. Boa noite, Walter. Ah, dei boa noite para mim mesmo. Boa noite. É que eu estou lendo aqui na tela o nome de vocês. Boa noite, Socorro. Boa noite, Lorena. Boa noite. Boa noite a todos. Eu quero, antes de você ir embora, anunciar para você qual Alô? será o nosso próximo estudo. Nosso próximo estudo será sobre profecias, tá? Vamos juntos, através da Bíblia, entender a respeito desse maravilhoso tema, profecia, tá bom? Quinta-feira que Amém. vem, às 20 horas, estaremos com fé em Deus e permissão do mesmo, novamente. Amém. Ok? Amém. E você é o nosso convidado especial. Convide alguém para participar conosco também, tá bom? Amém. Fiquem todos com Deus. Obrigado pela presença de todos. Amém. E até a próxima. Para vocês. Um abraço. Boa noite. Azevedo, um abraço, né, Mivan? Tchau, Jane. Tchau a todos. Socorro, um abraço a todos. Uma boa noite para vocês. Ficam com Deus. Jesus Amém. abençoe o dia de vocês amanhã. Amém, amém a todos vocês também. Tchau, Lorena. Tchau para todos. Boa Tchau. noite. Bom descanso. Boa noite.